Fala aí galera, beleza? John Berg, Jack Bauer dublagem e aqui mais um livro para a gente comentar, aliás, um baita livro e um clássico da literatura. No caso, vou falar de Eu Sou a Lenda, clássico dos anos 50, escrito por Richard Matheson, autor, roteirista de Além da Imaginação, Em Algum Lugar do Passado, com o Christopher Reeve, O Incrível Homem que Encolheu, também outro clássico, e tem dois filmes de terror suspense que eu não sabia que era dele. Tem um teve um filme com Kevin Bacon chamado Ecos do Além, que é baseado também no livro dele, e um outro chamado A Casa da Noite Eterna. O nome do livro é Hell House, mas o filme foi adaptado acho que nos anos 70, eu acho. Se não me engano, esse nome deles, A Casa da Noite Eterna ou A Casa das Almas Perdidas, eu acho que é A Casa da Noite Eterna. Quem quiser procurar a respeito, seria muito interessante. Tem que falar da versão em quadrinhos, olha só, também do Eu Sou Lento, e falar sobre o autor, no caso, né? Mas vamos lá. Indo direto ao livro, o livro ele fala sobre uma epidemia que aconteceu e os sobreviventes dessa epidemia, desse vírus, eles se tornaram vampiros. Uma parte virou vampira e sobrou um único homem normal sobre a Terra. Pelo menos ele acredita que ele é o único homem normal da Terra. Esse homem se chama Robert Neville. Esse rapaz aqui, ele é um cara que ele ficou para trás. Ele não é um cientista, alguém importante, não. Ele é um cara que ele ficou para trás. No filme, dá a entender que ele seja um cientista, mas na verdade é o que acontece. Como ele está praticamente isolado, sozinho, depois disso tudo, ele tem que sobreviver. Então ele passa o dia inteiro, porque à noite ele tem que se esconder na casa dele por conta dos vampiros. Ele fica durante o dia analisando, estudando sobre vampirismo, teoria, pega a amostra de sangue dos vampiros que ele mata para saber o que está acontecendo. Ele tenta se informar e tenta de toda forma entender até achar uma cura para aquilo. Ele descobre muitas coisas interessantes no decorrer do livro. Uma parte interessante do livro é que ele aborda primeiramente o tema da solidão. O Neville ele é um homem muito solitário, ele passa o dia, horas, relembrando os momentos dele, o que ele perdeu, a família. Os vampiros, à noite, a casa dele é coberta de alho, obviamente, para manter os vampiros afastados. Tem uma parte interessante do livro, é que os vampiros usam como eu posso dizer, a abstinência sexual como tortura psicológica. Isso não aparece em nenhuma adaptação. Então, em determinado momento, aparecem vampiras nuas, ele vê vampiras nuas, mulheres nuas, na janela dele, chamando por ele. Ele que está já há muitos anos sem ter uma mulher, manter uma relação com uma pessoa, e fica vendo aquilo e é uma espécie de... é uma tortura psicológica, né? Isso é uma coisa muito interessante, o sexo como arma. Eu nunca tinha lido nada a respeito disso e nenhuma adaptação, já falar sobre ela daqui a pouco desse livro, falou sobre isso, né? No caso, a ideia do Eu Sou a Lenda, ele vem do Drácula. No caso, o Richard Matheson, ele adaptou o livro, ele escreveu o livro pensando depois de ter assistido o Drácula. Ele assistiu o Drácula com Bela Lugosi quando ele era adolescente, e ele pensou que se um vampiro faz aquele trabalho todo, ou seja, se um vampiro você já tem um enorme percalço para você conseguir matar, resolver aquela situação, imagine se o mundo inteiro fosse vampiro. Ou seja, todo mundo virou vampiro. Essa é a ideia inicial do Eu Sou a Lenda. Ele é um livro que ele pode parecer longo, até cansativo para algumas pessoas. Mas eu gostei dele porque eu sempre tive curiosidade de ler. Eu já tinha assistido duas versões dele. A primeira foi com Charlton Heston, chamado A Última Esperança da Terra, que o autor comenta aqui no final do livro. E a segunda foi o Eu Sou a Lenda, com o Smith, que eu acho que virou a versão mais famosa. No caso, tanto a versão com Will Smith quanto a versão com Charlton Heston, elas têm um problema, primeiramente. O problema é que eles tratam o Robert Neville como herói, mas ele não é um herói, pelo contrário, ele é um anti-herói. Ele é a lenda dos vampiros por ter sobrevivido tanto tempo, né? No caso, a versão com o Smith, ela me incomoda mais porque ela prometia ser a versão definitiva, mas não é. Entrando em detalhes, sem querer dar spoiler do livro,
A versão com o Smith, o final é totalmente diferente do livro, e é um final fraco, o final oficial. Tem um final alternativo que ele é um pouco melhor, ele arranha a essência do final do livro, mas mesmo assim é fraco. Já a versão com Charlton Heston, ela é totalmente anos 70. Você tem a família, que seria a variação dos vampiros, e eles se vestem como padres do século XVIII, tem a pele branca, como fosse albinos, e se vestem com um visual meio hippie. Uma referência, uma crítica, aliás, à contracultura do final dos anos 60 e início dos anos 70. Essa ideia é interessante e tem uma ou duas cenas que já valem o filme. Uma cena em que a família, que são todos albinos brancos, inclusive tem atores negros pintados de branco para parecerem albinos, esses monstros, e tem um garoto negro que chega para eles e diz que o personagem do Charlton Heston, ou seja, o Robert Neville, pode curar todos eles, ou seja, ele é negro, mas quer que todos voltem a se tornar como eram, inclusive os negros, que agora são brancos. O filme deixa entender isso. E eles dizem não e matam esse garoto, ou seja, uma inversão de valores, né? Ou seja, pessoas negras querendo ficarem brancas. Uma pequena crítica subentendida em relação contida no filme. Essa ideia é muito interessante. O filme tem um visual muito anos 70, algumas coisas envelheceram, mas eu gosto muito dele. E acho bem mais interessante do que a versão com o Smith. Mas no caso, nada que se compare a esse livro maravilhoso aqui, ó. Essa edição aqui da LEP, ela é linda. Ela tem um prefácio falando sobre o autor, ela tem uma crítica cultural no final da história do Eu Sou a Lenda, abordando o Eu Sou a Lenda como um livro psicológico sobre solidão na atualidade, que é sensacional, né? Já vale o livro já. E falando sobre Eu Sou a Lenda, a contribuição dele para a cultura de vampiro, filmes, adaptações, só para você ter ideia, repare nessa frase aqui, ó. Livros como Eu Sou a Lenda foram inspiração para mim. Sabe quem falou isso? Stephen King. Stephen King dispensa comentários, é um dos caras o autor mais bem sucedido em adaptações cinematográficas. Carrie a Estranha, O Iluminado, Christine, o Carro Assassino. Teve outro também, a adaptação dele fantástica, chamado Conta Comigo. Aquele filme dos garotinhos também é baseado em um conto do Stephen King. Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre e tantos outros. Tudo baseado em obras do Stephen King. O Stephen King, ele já declarou várias vezes, o Masterson, ele foi uma inspiração para ele. Esse livro aqui, ele transformou o vampiro em um ícone pop. Tanto que ele teve já três adaptações e vários autores, por exemplo, o George Romero, da Noite dos Mortos-Vivos, ele se inspirou em Sua Lenda para fazer aquele filme. A ideia de você estar isolado em lugar, numa casa, e pessoas vindo atacar, monstros vindo atacar você. Essa ideia de você estar recluso em lugar e ter que sobreviver, esse jogo de sobrevivência contínua. Falar um pouco sobre a HQ. A HQ ela é basicamente a mesma história, não muda nada, não tem nenhuma mudança significativa. A diferença, obviamente, são as gravuras, os desenhos. Eu gostei dela, eu gostei dos desenhos. O personagem, a caricatura, o desenho que fizeram do Robert Neville lembra muito Charlton Heston. Eu acho que o autor devia estar com ele em mente. Tem alguns momentos cansativos porque tem balões que são textos tirados do livro inteiro, tipo, não houve uma grande adaptação, né? Então, para quem lê o livro e depois lê a HQ, torna tudo um pouco chatinho, mas vale a pena. Essa versão aqui, eu comprei ela usada. Ela está há muitos anos fora de catálogo, nova, então, para quem quiser adquirir ela, só vai achar usada. Eu recomendo você ir na estante virtual ou em alguma outra coisa. Se não me engano, na Amazon tem uma versão dela usada já, que ela está por mais de R$ 100. Essa aqui eu comprei por 80 na Shopee. No caso aqui, ele fala sobre, mais uma vez, tem um prefácio falando sobre o último homem sobre a Terra. E é como eu posso dizer, tanto o HQ quanto o livro, eles abordam muito tempo a ideia da solidão, né? Então, quem quiser ler Eu Sou a Lenda, eu lamento não ter lido na pandemia, né? Eu vi uns comentários na Amazon
E muita gente que leu o livro na pandemia, né? E que se maravilhou e se identificou com o personagem. Realmente, né? Naquele momento que a gente estava, todo mundo desesperado, muitas pessoas morreram por causa desse vírus terrível. Deve ter sido algo muito difícil, né? Mas graças a Deus as coisas estão melhorando, espero que melhore. Mas em relação ao livro, pode dizer para você o seguinte: o final do livro, de todas as adaptações, não se compara com esse. O final do livro é uma das coisas mais espetaculares que eu já li. Esse sim, o final deixa o livro uma obra-prima. Eu vou tentar não dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que há uma inversão de valores. O Robert Neve acredita que é o último homem normal sobre a Terra, mas se você reparar bem, no decorrer do livro, há um certo cinismo. Seria ele o último homem normal sobre a Terra, ou seria ele um homem louco em uma sociedade cada vez mais louca ainda e distópica? O livro deixa isso entreaberto, mas no final ele deixa claro essa inversão de papéis, ou seja, do monstro e do não monstro, do normal versus aquele que seria anormal, imperfeito, a criatura no caso, né? Isso sim é um desfecho fenomenal. Pena que nenhuma das adaptações seguiu esse desfecho. Então, pessoal, detalhe curioso. No livro, tem vários momentos em que ele usa a cruz para se defender dos vampiros, né? Para quem não sabe, vampiros têm medo da cruz, tem uma aversão ao cristianismo, né? Isso é uma coisa que já vem desde o Drácula, se não me engano, Drácula de Bram Stoker. Mas em determinado momento o autor ele brinca com essa ideia da cruz. Por exemplo, e se um ateu virar vampiro, se um muçulmano virar vampiro, por exemplo? Aqui no livro tem um momento que ele mostra uma cruz para o vampiro e não acontece nada com o vampiro. Ele fica de boa. Aí ele pega e mostra o Alcorão pro vampiro, o vampiro está correndo. Tipo assim, eu penso, tipo assim, isso é uma coisa muito pop. Inclusive foi satirizado em vários filmes, no A Dança dos Vampiros, do Roman Polanski, que tem um vampiro ateu, que a coisa funciona. E até naquele filme Drácula 2000, não sei se vocês lembram, tem uma cena que é mais ou menos parecida com essa. Tô afim de você. Desculpe, mas eu sou ateu. Deus te ama mesmo assim. Então, é assim, é um bom humor muito grande. Para a época, deve ter sido algo muito interessante. Tipo, tem um leque de possibilidades, né? Em relação a isso. Então, pessoal, no final desse livro ainda tem uma entrevista com o autor. Eu vou tentar ler alguns trechos aqui. Ele fala dos trabalhos dele. Por exemplo, tem um momento aqui que ele fala sobre as adaptações dele, por exemplo. O que ele fala? O filme com Vincent Price, no caso que é o Último Homem sobre a Terra, é mais próximo do enredo do livro, mas não o aprecio muito. Escrevi uma boa quantidade de roteiros para Vincent, e ele foi maravilhoso em todos eles. Mas acredito que sua escalação para isso a Lana tenha sido um equívoco. E o filme foi todo feito na Itália. Não é tão ruim quanto eu lembrava. Revi o filme recentemente, mas ele certamente não captou muito bem o livro. Não gostei do filme com Charlton Heston. Ele é tão distante do livro, mas não chegou a me incomodar. Ele falando sobre as adaptações, né? Aí ele falando se ele se via como um escritor de horror, por exemplo. Eu odeio essa palavra horror. Eu prefiro pensar em mim mesmo como um escritor não convencional. Escrevi 5 ou 6 faroestes, um romance de guerra e uma história de amor, que é o Em Algum Lugar do Passado, com Christopher Reeve. Acredito que posso me considerar um escritor de fantasia não convencional. Eu escrevo, sim, histórias assustadoras, mas penso em mim mais em terror, não em horror. Eu sou um aterrorizador da vizinhança. Sou incapaz de ou não querer nem tentar escrever um livro como O Senhor dos Anéis ou Harry Potter, ou algo ambientado em um mundo completamente diferente. Eu simplesmente não me interesso por um lugar que não pareça real, ou seja, ele não gosta de... Não é que ele não gosta, ele é um cara que tem um pé na realidade. Ele pega o mundo real e transforma ele em algo distópico baseado nessa realidade, né? No caso dessa lenda, é um mundo distópico. É um mundo que enlouqueceu, como eu já disse, mas a gente tem esse rapaz aqui que ficou para trás e a gente vai acompanhando o calvário dele, né? Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que quem quiser adquirir esse livro, comprem ele. Na Amazon ele está um preço... Na época eu comprei, acho que faz muito tempo, faz muitos anos que eu tinha esse livro. Eu comprei, eu acho que por R$ 60, foi 70. Mas
vale a pena, é um bom investimento. Não sei como está hoje o preço, né? Mas quem quiser dar uma adquirida ou achar algum sebo na estante virtual com um preço mais barato, eu recomendo, né? Então, pessoal, é isso. É um imenso prazer estar falando com vocês. Quem quiser contribuir com o meu canal, mesmo que seja com R$ 1, eu aceito. Eu estou aqui tentando fazer um conteúdo diferenciado, falar sobre mais livros, mais adaptações que tem no caso, né? Em relação ao detalhe sobre a adaptação com o Smith, antes dela tinha planos do Arnold Schwarzenegger fazer uma versão, ele interpretando Robert Neville, dirigido, sabe quem? Por Ridley Scott. Isso na década de 90. Aliás, o Arnold ele tem envolvido em vários projetos e Eu Sou a Lenda, ele quase saiu do papel. Ele só não saiu do papel porque o Ridley Scott, se não me engano, ele não queria trabalhar com Schwarzenegger, porque ele achava que o Schwarzenegger iria transformar o livro em apenas mais um filme de ação. Mas eu fiquei curioso. Vocês assistindo a história do Smith, vocês conseguem imaginar o Arnold nele? Quem sabe poderia ter saído até melhor, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana. E eu espero trazer mais conteúdo e mais livros como esse interessantes para a gente discutir. Um forte abraço por todos, de coração eu agradeço. E quem puder contribuir, eu seria eternamente grato. Muito obrigado. Valeu.